que significa o tempo para uma pessoa que está sofrendo pela perda de alguém? O que significa a palavra suicídio para quem perdeu alguém pelo suicídio? Quando você não imagina que isso vai acontecer, é uma palavra, é um ato que está ali, que vai acontecer em outra família, não com a sua. Para um profissional, ele também tem outro significado. Então, mas para quem vive o luto por suicídio, o que é o suicídio? Estamos aqui hoje com o Ivo Oliveira Farias, que é um nome bastante importante nesse tema que a gente vai tratar hoje, que é o suicídio. O que acontece? É um tema que é tabu, Ivo. E eu entendo que é um tema que ele precisa ser tratado com respeito, ele é um tema que ele precisa ser tratado de forma bastante delicada e sensível, mas precisamos falar sobre isso. Porque quando não falamos, não trazemos essa pauta, né, para ser discutido, inclusive com a nossa sociedade, nós estamos deixando de dividir informação que pode ser importante para uma família, que pode ser importante para alguém que possa vir ajudar uma pessoa que esteja precisando de fato de ajuda. Não dá mais para a gente ficar só jogando, sabe? Vamos colocar para debaixo do tapete, porque é um assunto que incomoda. Quando a gente fala de suicídio, a gente está falando de um término, né? É uma vida que foi terminada. E nós, a nossa cultura, tem muita dificuldade de falar da morte. Já começa que é um erro grave. Nós não falamos sobre a morte. E quando nascemos, a única certeza que temos é que um dia todos vamos morrer. Então a gente já não fala sobre isso porque a morte também é um tabu. As famílias não conversam, as famílias não discutem. E a gente tem um país que é muito grande, é um país que é muito diverso, né? Que tem uma multicultura. Ele tem as suas grandezas, as suas maravilhas e as suas questões que são profundamente especiais, né? O Brasil, mas nós temos muitos problemas também. E eu digo que quando a gente não trata desse assunto, a gente está deixando de passar informação e de ajudar muitas pessoas. E aí eu vou te pedir, para antes de mais nada, para você primeiro contar um pouco quem é o Ivo. Porque você é um nome muito importante hoje, Ivo. Então, eu sou um pai de 3 filhos atualmente, né? Saí de 2 casamentos, meus filhos vieram do 2º casamento, já há 19 anos e meio. Sou oficial de Justiça Federal, trabalhei como oficial desde o início de 83, mas já estava no judiciário em outros cargos, né? E me aposentei em 2016. Sempre fui uma pessoa de vanguarda em tudo, desde a época de escola. Patrocinei torneio de xadrez na época do Mequinho, grande mestre, e também na seara da religião que eu abracei, eu sou cristão gnóstico, também na linha de frente, fui inclusive presidente da Juventude Gnóstica, na época de jovem. E aí, quando eu cheguei na faculdade, eu também atuei no diretório acadêmico, não cheguei a pegar a direção, mas participava de assembleias. Era a época da abertura, cheguei a ser sondado, né? Eles ficam vendo quem são as pessoas que se destacam, e eu fui sondado na época, o MR8, né? Que era o partido que, infelizmente, ele defendia a luta armada, né? E eu sou um pacifista, né? Embora eu seja de luta, eu sou um pacifista. Participei de algumas reuniões que eram cheias de cuidados, né? Eu nunca sabia quem ia ser a pessoa que ia aparecer no ponto de encontro e onde eu ia parar para ter a reunião, por conta da ditadura, né? Mas com o tempo eles viram que eu não ia arredar da minha visão
pacifista, a maioria das minhas ações e pensamentos dialogavam com eles defendiam. Mas a questão da luta armada era o óbice. E aí eu parei de ser convidado, né, a participar. É claro que depois que eu me tornei pai, eu fiquei um pouco mais medroso, porque o pai prevalece. Eu tenho que me manter vivo e incólume pelos meus filhos. Mas mesmo assim, é muito entranhado em mim eu ser assim timorato, destemido, né? Então é a minha natureza. E aí o que ocorreu? Quando ocorreu a morte da minha filha por suicídio, eu fiquei desolado e num primeiro momento, eu sou muito religioso, muito devoto, né? E o que ocorreu? Quando eu ficava sozinho, depois que eu enterrei a minha filha, primeiro a pontuar que a dor foi tanta, a dor no início é dor e sofrimento. Hoje, já há alguns anos, eu não estou mais em sofrimento, porque eu sou mais forte que essa dor. Aliás, na primeira reunião que eu participei, 2 semanas depois que minha filha faleceu, com a doutora Karina Okajima Fukumitsu e doutora Karen Scavacini, que na época ainda trabalhavam juntas, vários enlutados falaram que essa dor é para sempre e que ela aumenta, ela não diminui. E por isso não somos apenas enlutados, mas sobreviventes enlutados. Porque se a gente perder a vigilância, a atenção contínua, a gente vai sucumbir à dor, vai sofrer e vai definhar ou suicidar-se. Então, hoje eu corroboro isso, hoje eu sou bem forte, eu sinto a dor, agora mesmo falando dela, ela está doendo aqui, mas ela não pode comigo. Mas eu tenho que estar atento, é uma postura, o sobreviver, não é mais vida, a gente não tem mais vida, é sobrevida. Existe um conceito que é absolutamente leigo, que não tem fundamento nenhum. É uma ideia vaga na cabeça das pessoas que é melhor não falar sobre o tema, porque isso aí pode estimular algumas pessoas, né, a buscarem o suicídio. Não é nada mais errado do que isso. Todas as evidências mostram que falar adequadamente sobre suicídio acaba prevenindo o suicídio. E por incrível que pareça, até entre profissionais de saúde, não profissionais de saúde mental, mas até entre profissionais de saúde, existe esse receio ao falar sobre suicídio. Muitas pessoas se sentem muito impotentes e, de fato, é um tema que desperta muito a impotência das pessoas, porque nunca todas as variáveis estão na nossa mão quando nós falamos do risco de suicídio. É um fenômeno multifatorial e muito complexo. Mas aquelas variáveis que estão na nossa mão, a gente tem que usar para prevenção. E uma das variáveis é justamente a difusão de boa informação, informação de qualidade a respeito do suicídio ou da prevenção de suicídio. Houve época que era um tabu absoluto, parecia aquele personagem do filme de Harry Potter sobre que não se fala o nome, né? Era assim que era tratado o suicídio. Aí felizmente veio a campanha do Setembro Amarelo, muitos sobreviventes do suicídio começaram a se expor, a falar sobre o tema, e o negócio ganhou corpo, a sociedade abraçou. Mas logo em seguida, quem começou a campanha do Setembro Amarelo, as pessoas que trabalham de forma séria com prevenção de suicídio, perceberam assim, não basta falar sobre suicídio, é preciso falar adequadamente sobre prevenção de suicídio. Porque só falar sobre suicídio não vai trazer algum benefício, é preciso falar adequadamente sobre prevenção. E é um tema que não pode voltar nunca a ser tabu. E cada vez mais nós temos que não apenas falar, mas difundir boa informação, informação de qualidade. O suicídio é um comportamento multifatorial e complexo, onde uma pessoa, ela faz algo, ela tem um comportamento para tirar a sua própria vida, ou seja, ela tem a intenção de morte. E ela pode fazer isso de diversas maneiras. Então, o suicídio é um ato de autolesão com intuito de morte. No geral, ela busca um alívio para diversas dores que vêm por motivos muito peculiares, muito singulares. Então, ela pode ter dores relacionadas a questões sociais, a questões culturais, psicológicas, psiquiátricas, econômicas, hoje em dia tecnológicas,
Por exemplo, então, se ela não tem acesso a direitos básicos, se ela passa fome, se ela não tem um teto, se ela é vítima de violência, preconceito, exclusão, ou ela tem um transtorno mental, como os mais comuns, a depressão, o transtorno bipolar, o uso de substâncias, ou questões psicológicas, como uma dor psíquica intolerável, desesperança, desespero, desamparo, quando ela perde muito dinheiro ou está com uma questão financeira ou dívidas muito acentuadas, hoje muito relacionadas inclusive com esses jogos online, com esses bets, tenha causado aí questões muito delicadas. Ou quando ela termina um relacionamento, embora quero deixar bem claro que o suicídio nunca é por causa única ou por uma pessoa, ele sempre é essa relação que se tem de todos esses fatores. Para algumas pessoas, os fatores psiquiátricos vão ser mais importantes que os psicológicos, e para outras, a questão cultural, ou ser vítima de bullying, cyberbullying, ter um uso excessivo de internet, pode ser a peça que traga mais dor. Então, o suicídio está sempre ligado a uma dor ou dores, que no geral, para a pessoa, são intermináveis, ou seja, ela não percebe um fim, inescapáveis, ela não vê outra saída, e intoleráveis, ela não aguenta mais. Então, está sempre ligado ao sofrimento. Entre os transtornos psiquiátricos, aquele certamente mais associado ao suicídio é a depressão. Mas não apenas a depressão. Outros transtornos psiquiátricos também estão associados ao suicídio, como transtorno bipolar, esquizofrenia, alguns transtornos de personalidade, como transtorno borderline, e o uso de substâncias. Mas o interessante é o seguinte, todas essas doenças, elas se relacionam entre si. Por exemplo, o uso de substância em uma pessoa que tem transtorno bipolar potencializa o risco de suicídio. A mesma coisa com a esquizofrenia, por exemplo. Mas por que a depressão tem um destaque? Primeiro, porque é uma doença muito prevalente. 18% das pessoas ao longo da vida terão pelo menos um episódio depressivo. É uma doença que aumenta bastante o risco de suicídio? Sim, é uma doença que aumenta bastante o risco de suicídio. E ela também está presente nos outros transtornos. Por exemplo, no transtorno bipolar, quando é o momento de maior risco de suicídio? Quando a pessoa está apresentando sintomas depressivos. Mesmo na esquizofrenia, que é um transtorno psicótico, a pessoa tem delírios e alucinações. É na depressão, normalmente, ou pelo menos enquanto ela está apresentando sintomas depressivos, que o risco está aumentado. A mesma coisa vale no transtorno de personalidade ou no uso de substância. Então imagine uma pessoa que está usando um estimulante numa festa. Está lá eufórica, não é naquele momento que há o risco de suicídio, mas é nos momentos em que apresenta inevitavelmente alguns sintomas depressivos. Então a detecção precoce dos transtornos e o tratamento é muito importante, e entre eles tem um total destaque a depressão ou pelo menos os sintomas depressivos, independente do diagnóstico que a pessoa tenha. Falando das estratégias médicas para uma pessoa que já está dentro do comportamento do espectro suicida, porque o comportamento suicida ele é um espectro. Começa com um pensamento vago, muitas vezes, de que a vida não vale a pena, de que talvez seria melhor estar morto. Muitas vezes a pessoa pensa, olha, eu não quero morrer, mas se eu dormisse e não acordasse mais, estaria tudo bem. Meu Deus, o que já é isso, dormir e não acordar mais? Até que a pessoa começa a pensar que isso seria uma boa ideia, começa a pensar nos meios para isso, fazer o planejamento, ir atrás dos meios, e o que pode culminar num ato suicida ou numa tentativa de suicídio. Só que é um fenômeno complexo, multivariado. Muitas vezes isso acontece de maneira impulsivamente, essas etapas são muito abreviadas, então é um comportamento complexo. Não existe um suicídio ou uma tentativa de suicídio exatamente igual à outra. Em qualquer momento desse espectro do comportamento suicida, é preciso haver uma intervenção de múltiplas formas, do ponto de vista social, familiar, do ponto de vista psicológico e do ponto de vista psiquiátrico também. Estritamente do ponto de vista psiquiátrico, a detecção precoce dos transtornos psiquiátricos, que é o principal fator de risco associado ao suicídio, deve acontecer a detecção precoce e a intervenção adequada. E aí, para cada caso, um caso. Para cada tipo de transtorno psiquiátrico, existe uma intervenção que vai ajudar na prevenção de suicídio.
Quanto ao uso de remédios, não existe uma medicação que vai ter um efeito na prevenção de suicídio. O que existe é o tratamento adequado para cada caso. Então, um risco de suicídio atrelado à depressão, o que a gente precisa é usar o arsenal terapêutico pertinente para a depressão. E nesse caso, os antidepressivos eles são muito importantes. E precisa ser usado com um profissional com experiência, porque quando há o risco de suicídio, algumas medidas medicamentosas e orientações para a família precisam ser muito precisas. Se o risco de suicídio está associado ao diagnóstico do transtorno bipolar, o uso dos estabilizadores de humor são importantes, em especial o lítio. Se a gente está falando de um paciente que tem diagnóstico de esquizofrenia, existem algumas medicações para o tratamento da esquizofrenia que têm um particular efeito na prevenção de suicídio, como a clozapina, por exemplo. Então, não existe uma regra, não existe um remédio anti-suicídio. O que existe é o tratamento adequado para aquela situação que a pessoa está passando, para aquele diagnóstico que a pessoa tem. E dependendo do diagnóstico, existem algumas medicações, sim, mais associadas à prevenção de suicídio, ou diminuição do risco, pelo menos, né? Como o lítio no transtorno bipolar, na esquizofrenia temos a clozapina também. Mas é o tratamento adequado para a pessoa em particular. Durante a pandemia, nós inclusive fizemos um estudo internacional, então comparamos vários países, várias pessoas colaborando nesse estudo para entender se haveria um aumento das taxas de suicídio durante a pandemia. E mesmo baseado nos estudos que a gente tinha de outras pandemias, esperava-se que esse número aumentasse depois. E justamente isso que a gente está vendo agora. Então, durante a pandemia não houve um aumento, inclusive houve uma diminuição em alguns meses, porém, depois da pandemia, vem o que a gente fala dessa tempestade perfeita que aconteceu, então um aumento dos casos de transtorno mental, junto com questões financeiras, com perdas, sejam materiais, perdas de pessoas, que trazem um estresse muito grande e influenciam o aumento do número de suicídios depois da pandemia. Um outro ponto com relação aos desastres ambientais, eles podem sim aumentar o número de casos, especialmente depois do desastre, assim como da pandemia. Não é no momento, é um pouco depois. O que a gente sabe é que esse número pode até chegar num pico depois de 2 anos de um desastre. Então a gente, infelizmente, com tudo que aconteceu agora no Rio Grande do Sul, e quando a gente analisa todas as perdas que aconteceram, e também porque o Rio Grande do Sul é o estado com o maior índice de suicídio no país já há muitos anos, a gente imagina que os números de lá tendem a aumentar. O suicídio ele é um fenômeno muito complexo e multifatorial. Então a abordagem deve ser dessa forma também, multifatorial. Então muitos são os profissionais que podem ajudar. Inevitavelmente o tratamento medicamentoso acontece, então nesse caso o psiquiatra é o profissional, né, que vai cuidar mais especificamente do tratamento medicamentoso, mas também de orientações para a família, orientações comportamentais, medidas de segurança. O psicólogo é muito importante nesse momento, invariavelmente o paciente precisa também de uma abordagem psicológica. Em alguns casos, até mesmo assistência social é bastante importante, né? Em pacientes que estão numa situação de vulnerabilidade e não têm uma rede de apoio adequada, que é muito importante no caso do risco de suicídio, o assistente social pode ser acionado, até mesmo profissionais que a gente não imagina, por exemplo, como nutricionista, no caso de um transtorno alimentar. Transtornos alimentares acontecem muito com depressão, e depressão aumenta o risco de suicídio. Então, é uma abordagem multifatorial, mas não vamos esquecer do papel fundamental da família, dos vínculos primários, tem o formato que tenha, né, a família, é muito importante também o envolvimento da família e conscientização. E mais do que isso, falei de profissionais, falei dos vínculos primários, falei da família, mas a sociedade inteira tem que estar envolvida nisso, porque é apenas uma pequena fração das pessoas do topo da pirâmide que acabam tendo contato com um profissional de saúde, quiçá um profissional de saúde mental. Quando a gente vê as pessoas que estão em risco de suicídio, que estão dentro do comportamento do espectro suicida, é apenas uma pequena porção no topo da pirâmide que acaba tendo contato com o profissional. Então é algo que precisa envolver a sociedade como um todo, reconhecer essas pessoas que possivelmente estejam em risco e ajudar essas pessoas para que encontrem a ajuda adequada. No Brasil nós temos os idosos, então o nosso maior índice no Brasil é de idosos e de indígenas.
E isso tem acontecido já há alguns anos. Porém, o que a gente tem percebido é um aumento maior nas taxas de jovens, e aí eu estou falando a partir de 13 anos de idade, o que também muda um pouco as características do perfil epidemiológico que a gente vê no Brasil e que também traz preocupação. E homens se matam 3 vezes mais do que mulheres. Então, no geral, a gente pega homens numa idade um pouco mais avançada, vão ser as pessoas com maior índice de suicídio hoje no país. Sempre quando a gente fala de algum quadro, algum fator que possa estar interferindo numa doença mental, a gente sempre tem que entender que são multifatores, né? São vários os fatores que tendem a interferir direto ou indiretamente. E atualmente a gente vive um momento em que as gerações de adolescentes, elas têm um funcionamento em outro, né, de uma forma totalmente diferente que já se viu, né, em outras épocas, né? Então, são diversos fatores, né? Alguns que a gente pode citar, questão do uso excessivo de tela, né? A gente vê os estudos mais recentes que demonstram um incremento importante, né, na taxa de suicídio na adolescência, que vem se dando a partir de 2011, 2012, que é quando ocorre a disseminação, a multiplicação do acesso aos smartphones. A partir dali tem um declínio importante, assim, do desenvolvimento de estrutura emocional, de conhecimento, de capacidade cognitiva, né, tem estudos que estão mostrando, né, um declínio de aprendizado, de capacidade de abstração, de compreensão, de interpretação, de cálculo, né, de raciocínio. A partir dessa fase aí, a gente também observa características que são dessa geração, né? Um isolamento social crônico, que pode, em partes, estar sendo influenciado pelas redes sociais, pelo acesso fácil e de rápida, né, troca rápida de informações. Então, tem um medo excessivo, talvez, não que não tenha violência na sociedade, mas hoje uma mensagem WhatsApp, se ela não é respondida em segundos, né, os pais já ficam, né, desesperados, e então essa informação rápida acaba trazendo o que a gente fala que acaba sendo como se fosse um catastrofismo, né? Uma visão ampliada, exagerada muitas vezes, que traz uma insegurança e um medo e uma tendência ao isolamento e uma restrição de liberdade, de certa forma, de ir e vir, diferente das gerações anteriores, né, que saíam, brincavam, né? Os pais tinham uma tranquilidade maior e não tinham aquela necessidade de saber onde que está, o que está fazendo, né? Que acaba tolhindo muito o desenvolvimento de autonomia, né? Então, um dos fatores que eu observo é a dificuldade ou prejuízos no desenvolvimento de estruturas, de habilidades de lidar consigo mesmo, né? Habilidades de vivenciar as relações, de enfrentar, de tolerar, de suportar, de se frustrar, de enfrentar as dificuldades da vida, de se relacionar com as pessoas, né? Isso tem se restringido muito, né? Tanto pelo isolamento social, o uso excessivo de tela. Eu sempre dou como exemplo que as telas em excesso, elas estão não só contribuindo para esse isolamento social, mas também propiciando com que as crianças, os adolescentes muitas vezes nem pensem, né? Eles só estão absorvendo ou olhando algum conteúdo que nem é do interesse muitas vezes e não registram aquilo porque é um volume de informação muito grande. E nesse processo, com a tela em excesso, eles acabam não se relacionando, em primeiro lugar, nem com os pais de forma mínima, adequada. Consequentemente, na escola, a gente tem deixado claro assim, a importância que deveria ter da proibição das telas na escola, que seria o primeiro momento de socialização da criança, fora de casa. Então, vai tendo um crescimento com um fator que está acontecendo na infância e adolescência, que é uma memória sensorial, e com um desenvolvimento sem a criança gradativamente ir aprendendo a fazer a leitura do que sente. Então, consequentemente, ela vai tendo um desenvolvimento reduzido e uma capacidade de entender e interpretar as relações e as emoções reduzida do que era esperado para a idade. É decorrente também de a gente estar falando de uma geração
em que a região frontal do cérebro ela não está desenvolvida, ela vai terminar lá em torno dos 25 anos, né? Então, é uma região que ela é responsável pela capacidade de tomada de decisão, mensurando consequências de longo prazo, e a capacidade de autocontrole. Então, é normal da adolescência a impulsividade, né? A testar coisas novas. Além disso, é uma fase de descobertas, né, de a questão da sexualidade, várias coisas que o jovem passa, que é angustiante para todo jovem, né? Mas que são coisas que não estão sendo vistas, elaboradas por eles mesmos, e que acabam se tornando, tendo uma amplitude cada vez maior, né? De lidar com essas dificuldades, com essas frustrações que são normais para o desenvolvimento de maturidade para a vida adulta, né? É uma coisa que a gente chama atenção, que é de não desvalorizar. A gente observa ao mesmo tempo que, inclusive, infelizmente, colegas profissionais que acabam colocando na conta da adolescência, né? Que adolescente é chato, adolescente só quer chamar atenção, ou a família que não educa direito. Não que essas coisas também não aconteçam, né? Mas é um olhar ou é uma visão que faz você cegar, né? Você não identificar coisas que você precisa, né, tá auxiliando a proporcionar controle, porque o adolescente ele não está sabendo lidar com aquilo, né? Então acaba muitas vezes se tornando algo imprevisível. Então uma soma de fatores, é uma bomba relógio ainda com um cérebro imaturo, normal da idade, que não tem a capacidade de autocontrole desenvolvida. Então, é uma soma de fatores comportamentais, sociais, culturais da geração atual que precisam ser melhor vistas e melhor abordadas e, acredito, né, políticas públicas serem feitas e para ter um melhor controle, uma melhor ajuste, né, de cuidados, né, com os adolescentes. A rede de apoio ela é importante porque ela pode ajudar uma pessoa a identificar os seus sinais de risco, ela pode ser o que a gente chama de um fator de proteção dessa pessoa para o cuidado, para um diálogo, para levar, por exemplo, num profissional da saúde mental e para que seja uma pessoa ou uma rede que a pessoa que sofre possa conversar, ela possa acionar no momento de necessidade. Essa rede de apoio, não necessariamente a gente está falando só de pessoas muito próximas. Então, a gente está pensando em familiares, em amigos, em professores, educadores, nos próprios profissionais da saúde mental e a gente sempre inclui a pessoa, porque ela que vai também muitas vezes nos contar o que ajuda ela nos momentos. Devido a tanto tempo não falar do assunto, quando aconteceu comigo, né, eu sabia que os suicídios existiam, é óbvio, mas eu não achava que na minha casa não aconteceria. E então, não saber onde buscar informação, porque até os profissionais que eu busquei ajuda para minha filha, eles não tinham noção do que era. Não tinha noção. Então, cada um falava uma coisa e você se via perdido. Então, assim, se não se fala de um assunto, para você ter uma ideia, as pessoas evitam falar a palavra suicídio. Então, quando você fala, eu costumo dizer que a palavra suicídio é espalha a rodinha. Se você fala suicídio, as pessoas já saem de perto. Morreu de quê? Morreu de suicídio, as pessoas já saem de perto. Mas é porque não se fala no assunto abertamente. O que acontece? Por que provoca? Por que uma pessoa se mata? Quais são o que leva uma pessoa a fazer isso? Então, sempre é ligado muito ao preconceito também, mas à desinformação. A questão da religião também tem um peso muito grande, então assim, desde a religião católica lá nos primeiros séculos, historicamente, né, fazendo uma série de proibições às famílias que perdiam alguém por suicídio, e de não poder enterrar, de não poder rezar missa, de excluir, de ser uma família pecadora ou ligada a coisas demoníacas. Então tudo isso faz com que as pessoas se afastem do tema e não procurem saber realmente o que causa o suicídio. Então, tudo isso é ligado à desinformação. Então, quanto mais se fala de um assunto, se eu não posso pronunciar a palavra, como é que eu vou saber lidar com ela, com o fato, com o ato? Então, a gente precisa falar, né? Precisa falar corretamente, não é de qualquer jeito, é óbvio. E então tudo isso leva as pessoas a se afastarem e não entenderem
Porque é um problema que o suicídio ele é causado por várias coisas. Então, dentre elas, existe o fator da doença mental, que também tem muito preconceito. Então, junta tudo, aí vira o que vira, né? O que virou, o que é hoje, né? Ainda bem que a gente está conseguindo falar, a gente está aqui hoje falando sobre isso, mas não é todo mundo que aceita falar sobre isso, não. É fato que muitas pessoas acabam não buscando ou não alcançando a ajuda adequada, e vários são os motivos para isso. Falta de acesso, por exemplo. Às vezes a pessoa tem acesso, mas não tem o conhecimento para se reconhecer ou reconhecer alguma pessoa em risco. Ou às vezes, e isso é o mais triste, há muito preconceito por falta de informação. Então a pessoa até teria o acesso, a pessoa até reconhece que está com algum grau de sofrimento, mas o preconceito fala mais alto e a pessoa acaba não buscando uma ajuda especializada. Então, seja qual for o motivo pelo qual a pessoa não alcança ou não busca ajuda, a gente tem que superar esses obstáculos. Divulgando boa informação a respeito, para que as pessoas passem a diminuir o preconceito e passem a reconhecer alguém que precisa de ajuda ou reconhecer em si mesmo a necessidade de busca de ajuda e favorecer o acesso rápido para essas pessoas e encontrem uma ajuda especializada. Então, em 2017, a minha filha faleceu devido a uma tentativa de suicídio e eu fiquei totalmente perdida após a morte dela, sem saber que caminho seguir, né? Como que eu ia sobreviver, como que eu ia viver sem ela. E eu fui em busca de respostas, né? E encontrei grupos de apoio. Dentro desses grupos de apoio, eu descobri que nós nos tornamos sobreviventes, né? Porque usa esse termo sobrevivente, porque realmente é difícil sobreviver após uma tragédia dessa. E eu fiquei... me senti acolhida dentro desse grupo, dentro com contato com outras pessoas que passaram pelo mesmo. Então, eu busquei entender o que é um suicídio, por que eles acontecem, o que é um luto, por que o luto por suicídio é tão difícil, por que as pessoas se afastam. E então eu fui em busca de respostas. A princípio a gente não consegue, né, entender muito o que está acontecendo, mas com o tempo eu fui percebendo e revendo as coisas da minha vida, juntando as pecinhas, né? Eu sempre falo que a vida da gente quebra toda de uma forma que tudo vira caco. Então você vai tentando colar algumas peças e algumas peças se encaixaram novamente, outras não, né? É impossível ter a mesma vida de antes, é uma das coisas que a gente que leva um choque, né? Porque você acha que, poxa, vai viver a Marina não está mais aqui, mas ela vai viver de uma forma diferente. Eu vou fazer uma nova reconfiguração da minha vida a partir da ausência dela. Mas não é uma coisa simples que você faz assim de um dia para o outro. E muitas vezes no luto a gente tem pressa, porque quando a gente está sofrendo a gente quer que a dor passe rápido. Então eu estou me reconstruindo há 7 anos. E a cada dia eu estou aprendendo um pouco mais e vivenciando esse luto e aprendi, né? Agora eu consigo viver com a Marina de uma forma diferente, ter uma relação diferente com ela, a ausência física dela, mas ela sempre está em tudo o que eu estou fazendo, ela sempre está presente nas minhas recordações, nas minhas memórias, e eu vou seguindo assim. Vamos, que hoje é bom, hein? Hoje é jogo bom. Deixa eu lá mais pro lado, seu jogador. E o trampo lá, como é que tá? Tá ok. Que golaço! Que golaço! Tira! Acredito. Espero que as coisas estejam melhor que esse time, porque olha... Tem que dar. Isso aqui é a da sorte, ó. Essa aqui que vai trazer a vitória pra gente hoje. É essa. É agora. Ó, acredita que é agora. Bora.
Corre. Ai. Ah, brinda, que a vitória, nossa! Eu falei que é essa, meu. Você tá louco, boa time, muito bom, velho. Boa! Ganhamos. Mais uma. Não, agora é sua. Deu sorte? Continua. Bora! Primeira coisa para a gente pensar sobre sinais é que alguns deles só fazem sentido depois da morte. Então, os sinais não são claros e fáceis de serem identificados. Quais são os sinais mais diretos? Os sinais verbais. Estou pensando em me matar, quero morrer, estou pensando em suicídio. Ainda assim, a gente cai no grande mito de que quem fala não faz. Então, isso ainda é muito comum as pessoas falarem: ah, o fulano falou que quer se matar, mas se ele está falando é porque ele não vai fazer. Então, primeiro sinal verbal direto. Depois a gente tem os sinais verbais mais indiretos, um pouco mais difíceis. Por exemplo, quero acabar com tudo, não aguento mais, eu gostaria de estar morto, eu gostaria de sumir. E que às vezes, numa conversa de dia a dia, pode passar desapercebido. A gente tem os sinais comportamentais. Então, desde a pessoa ter um plano para suicídio, que vai nos mostrar um risco maior, como ela ter mudanças de comportamento, então ela mudar o jeito que ela era, ela aumentar o uso de álcool e drogas, ela ficar mais isolada, agressividade, irritabilidade, são sinais que a gente fica atento. Significa que toda pessoa que está com esses sinais comportamentais está pensando em se matar? Não necessariamente. Mas significa que tem alguma coisa ali, pode ter um sofrimento emocional que requer um cuidado. Então, como você trouxe a propaganda, isso também é muito comum em homens. É muito mais difícil você perceber os sinais em homens do que mulheres, porque eles tendem a falar menos, a aceitar menos ajuda e querer resolver sozinhos, por uma questão cultural mesmo. O que é importante? Se alguém que está vendo esse programa, se alguém desconfia que uma pessoa próxima pode estar pensando em suicídio, é agir. É não ficar passivo diante de uma desconfiança. E como que a gente sabe? Perguntando. Então, perguntar e conversar vai ser a melhor forma que uma rede de apoio ou que alguém que se preocupa pode ter, né? A conversa pode ser uma das melhores formas. Mas, Karen, ainda assim a pessoa pode mentir? Pode. A gente não tem, mesmo eu, com anos de experiência na área, se uma pessoa está na minha frente e ela fala, não estou pensando em me matar, eu não tenho como saber. Posso até tentar observar se ela tem uma agitação maior, se a fala dela está desconexa, mas ainda assim eu preciso que ela me conte ou que ela me fale. Então, só para dizer que às vezes tem muitas pessoas que escutam que 90% dos casos podem ser prevenidos. Essa é uma frase perigosa, porque a gente não tem esse número. E porque, no fundo, o que ela traz é que 10% não conseguiu ou não foi capaz de prevenir um suicídio. O que traz um impacto nas pessoas que ficaram muito grande. No fundo, a gente precisa agir com as informações que a gente tem e levar a pessoa para um profissional da saúde mental que possa fazer uma avaliação, alguém que possa conversar também, oferecer apoio, sem medo, né, de oferecer esse apoio e principalmente colocar o preconceito de lado, de buscar apoio em saúde mental. Porque hoje a gente sabe que preconceito mata. Ele mata na hora que eu vejo alguém em risco e eu não faço nada. Quando eu estou pensando em me matar e não vou num psiquiatra por medo ou por receio, porque eu não quero tomar remédio. Você nem sabe se você vai precisar tomar remédio. E o remédio, se ele for prescrito, é porque tem uma necessidade. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso.
Suicídio é um fenômeno muito complexo. Nenhum suicídio é exatamente igual ao outro, nenhuma tentativa de suicídio tem exatamente as mesmas motivações. E os comportamentos que precedem uma tentativa de suicídio, eles não são iguais de uma pessoa para outra. E muitas vezes, infelizmente, por mais que nós divulguemos os sinais que podem, estar associados ao risco de suicídio, por mais que a gente divulgue esses sinais, eles nem sempre acontecem ou nem sempre são perceptíveis. O que leva, às vezes, a muito sentimento de culpa por parte das pessoas próximas àquela pessoa que tentou o suicídio ou aquela pessoa que, infelizmente, faleceu por suicídio. Essa culpa, ela é até natural que ela apareça, mas ela não é devida, porque muitas vezes os sinais eles não estão presentes. Ou mesmo que estejam presentes, a pessoa fez o possível em reconhecer e em lidar com o conhecimento que ela tinha naquele momento. E lidar com essa culpa, às vezes, é muito difícil. Muitas vezes é muito difícil. E além de uma ajuda profissional que a pessoa precisa, os chamados sobreviventes de suicídio, são aquelas pessoas próximas da pessoa que faleceu por suicídio. Muitas vezes a ajuda dos pares é muito importante. Por isso que as associações de ajuda mútua, de grupos de apoio entre sobreviventes de suicídio, ela é muito importante. Porque muitas vezes os sinais não estão presentes, as pessoas não percebem, mas mesmo assim a culpa acaba sendo muito grande. Na cabeça vem a todo momento, e se? E se? E se tivesse acontecido diferente? E se tivesse percebido dessa forma? E se naquele dia eu tivesse tomado outra decisão? E é muito difícil lidar com isso. Então muitas vezes a ajuda profissional para essas pessoas é muito bem-vinda, mas principalmente o apoio dos pares também é fundamental. Fala-se que aproximadamente uma vítima de suicídio compromete ou interfere direto ou indiretamente aproximadamente 60 pessoas. E obviamente que a figura que cometeu o suicídio vai impactar de uma forma maior ou menor, de acordo com o fato. Com certeza, de forma mais impactante, quanto menor a idade da criança, do jovem, vivenciar, ter a experiência de um suicídio, por exemplo, de uma mãe ou do pai, certamente vai ter um registro bem acentuado e importante nas memórias, no funcionamento do desenvolvimento psíquico, que tende a ter um comprometimento para a saúde mental para a vida adulta. Então, uma criança que vivencia algo nessa proporção, falando do suicídio dos adultos, dos cuidadores principalmente, é uma criança que provavelmente vai ter que ser assistida, pelo menos psicologicamente, não sempre, mas ser monitorada, A gente sempre fala que quando tem um suicídio, principalmente família de primeiro grau, já é um sinal de alerta em qualquer faixa etária, Agora, falando de crianças, quanto mais precoce, pior o fato, Então, crianças, tem alguns estudos que falam que a criança vivenciar o suicídio de pai ou mãe menores de 8 anos, o impacto é de uma formatação, o desenvolvimento emocional, neurológico que está acontecendo ali, tem um impacto muito grande, dessa perda. Então vem muita questão de culpa, vários fatores nesse sentido, que são graves, assim, que a gente precisa ter cuidado e atenção, Como sendo isso uma possibilidade, Isso é bem mais intenso quando é dentro da família de origem, Então pai, mãe, filhos, Então isso não tratado tende também a fazer os filhos possivelmente, terem como mecanismos num momento de frustração, inclusive para a vida adulta, como o suicídio uma possibilidade, já que eu vivenciei, que em momentos de dificuldades, sei lá, emocionais, seja qual for o motivo, os pais acabaram tendo essa atitude, Você, Ivo, acredita que o bullying é um fator que contribui para essa Eu tenho ideação? certeza. Então, é onde eu quero chegar. Não acredito, eu tenho certeza. E isso é um problema muito sério, porque eu também sou mãe, minhas filhas hoje já são adultas, mas eu não vejo isso sendo tratado com a devida atenção ainda pelas escolas. Porque o bullying acontece no ambiente escolar. Na grande maioria das vezes ele está dentro do ambiente escolar. Eu já ouvi vários relatos, de pais
que vão levar esse problema para as escolas e isso é negligenciado. Ah, não, isso é uma bobagem. Enfim, não é tomada a devida providência. Eu até outro dia entrevistei um pai muito triste, né? Porque ele teve que tirar a filha dele da escola. Enfim, ele ganhou os processos, mas assim, a filha dele sofreu um bullying pesadíssimo. E a escola se manteve negligente porque eles querem botar por debaixo do pano. É um outro assunto. Porque é um só. São poucos os que sofrem bullying. Os diferentes é que sofrem bullying. Mas assim, aquela pessoa está em sofrimento. Está em sofrimento. E quando a escola não enxerga isso, porque eu sei, a escola tem milhares de alunos, tem milhares de problemas, mas não interessa. Se aquele aluno, aquele indivíduo faz parte do teu grupo escolar ali, ele precisa de atenção. E o que acontece? Não é possível, então é um grupo de pessoas que se reúne para maltratar uma determinada pessoa. Ah, não, mas tipo, a gente vai ter que, né, brigar com o pai A, B, C, D, E, o chamar... diferente incomoda. Entende? E é isso que eu acho que as escolas ainda não entenderam, que você não tomar atitudes sérias, a gente está levando, infelizmente, essas pessoas, aí não tem o que a família vai fazer, né? Porque muitas vezes aquele que sofre bullying também não traz essa informação para casa, tem vergonha, às vezes fica, né, se fecha. O problema, inclusive, de não haver o diálogo, que às vezes até parte do próprio jovem, é que você vê que, por conta disso, as tragédias que acontecem, algumas aqui no Brasil, mas lá nos Estados Unidos e outros lugares, o escândalo, toda hora a pessoa metralha, esfaqueia, a pessoa fica transtornada. Eu no caso, eu fugi de casa 2 vezes, mas como eu era muito religioso, isso me deu uma base. Eu só consegui me pacificar quando virei adulto e eu falei, mãe, aquilo que eu falava era verdade, a senhora não acreditava em mim. Mas aí ela se deu conta do erro. Depois a gente se tornou amigo na idade adulta, né? E nos tornamos grandes amigos. Eu relevei aquilo ali. Mas assim, eu entendi o lado dela. Mas assim, é mais ou menos o comportamento da minha mãe é o comportamento acomodado de muitas pessoas dentro da escola ou ligado à escola sem estar dentro. É de que não é possível. Não, o cara tem... ele tem alguma culpa no cartório. É que nem a mulher que é estuprada e aí diz, não, mas ela estava usando uma roupa provocante. Não, porque, sabe? Então, essa inversão de valores. E isso é um aprendizado cultural que a sociedade como um todo ainda está no processo de construção. Né? E isso, é claro, nas instituições, entre outras as escolas, faculdades, é o retrato disso. É um processo ainda em construção. Tem escolas que já têm protocolos, já têm recursos. O ideal seria que toda escola tivesse um psicólogo. Concordo 100% com você. Dentro da escola. Porque ele é tão importante hoje, e eu entendo isso, como você ter ali o corpo de professores. Né? Você tem um professor de português, de matemática, de ciências, de química. Você precisa... Eu iria além. Você, dependendo, você teria que ter um psicólogo para X alunos. Não, né? Não tem vigilante. Não tem o vigia, o bedel, né? Bedel, ou vigia mesmo. Tem alguns lugares que tem até um bombeiro, tal. Você é grande, não, você né? Você tem uma escola grande. Faculdade tem até bombeiro, tem uma brigada. Você tem enfermeiro. Enfermeiro, sabe? Né? Você tem... E por que não tem um psicólogo, pelo amor de Deus? E assim, que eu acho que é importantíssimo, porque o psicólogo, ele tem inclusive um olhar profissional que consegue enxergar determinadas coisas que a maioria das pessoas não está vendo. Ele estudou para isso. Exatamente, ele está vendo o comportamento daquela pessoa. Ele vai além. Se está, né, fora do padrão e por que está. Ele vai chamar, vai conversar, vai tentar entender o que está acontecendo. E é importantíssimo, mas a gente não tem isso nem na rede pública e nem na rede privada.
E para mim isso é uma falha. Hoje nós precisamos de psicólogos Tinha que ser lei. bem treinados. Tem que haver uma lei. Com este foco para trabalhar com alunos e professores. Porque é o que você falou, uma escola que sofre, né, a perda de um aluno dessa forma, aquele corpo inteirinho de professores, de coordenadores estão sofrendo. Porque são adultos e muitas vezes se sentem impotentes. O que a gente não deixou de fazer para, né, tentar ajudar de alguma forma? E assim, mas a gente não tem. Então, assim, e são coisas simples, Ivo. Não é que a gente está falando, olha, tem que inventar alguma coisa. Não, é colocar psicólogos dentro das escolas. Dentro das escolas. E vou nas empresas, nas grandes empresas. Também, né? que tem uma quantidade de empregados. Eu trabalhei numa empresa nos Estados Unidos onde uma pessoa pulou da janela. Foi um Deus nos acuda também. É um pouco comum aqui no Brasil, viu? Pular pela janela de local de trabalho onde ocorre assédio moral é muito comum, infelizmente. Então, você imagina, então uma grande empresa, o que ela precisa? Também de psicólogos. Entende? Até para aquele funcionário que está se sentindo ou ameaçado, ou assediado, ou com determinado problema, até para que ele receba o encaminhamento correto. Olha, você precisa, né, desse encaminhamento, ou vai conversar com o supervisor, com o coordenador dele. Mas a gente não tem nada disso. É difícil lidar com essa faixa etária. Então, a gente não tem assim uma cartilha. O que deve fazer é que a gente deve ir com tato, evitar a contrariedade, querer disciplinar uma pessoa que está desestabilizada emocionalmente, psicicamente, não dá para disciplinar. Essa lógica da disciplina na educação é algo que não pode prevalecer se a pessoa já está em desequilíbrio. Em desequilíbrio. Porque ela precisa só vai agravar. Ela precisa se reequilibrar primeiro. Reequilibrar. Em outros momentos a gente não está percebendo, mas de repente aquela pessoa pode estar deprimida, se sente isolada, se sente muito infeliz, se sente que não é merecedora. Eu tenho conversado com muitos jovens, existe muita desesperança, eles acham que nada vai dar certo, que o mundo é muito difícil, então assim, aí você tem essa coisa do impacto das redes sociais, que aquilo é um mundo da mentira, né? Então ele olha para aquela pessoa que vai colocar as melhores fotos, as fotos mais perfeitas, ele se acha feio, ele se acha burro, é problema de todo gênero. Nas redes sociais, infelizmente, prevalece a lógica hedonista, né? De só mostrar o sucesso, o que está bom, etc. E tal. Então, a pessoa ali, ela se reconhece péssima porque não está à altura daquilo tudo que tem. Né? Entre os jovens, o acompanhamento psicológico e psiquiátrico é importante, inclusive auxílio medicamentoso, principalmente entre jovens, porque o que ocorre é o seguinte: até os 25 anos, isso é um dado científico, o córtex pré-frontal ele não está amadurecido. E o córtex pré-frontal é de onde saem os comandos de decisões. A impulsividade, o controle dos impulsos é no córtex pré-frontal. Então a pessoa vai conseguir organizar e elaborar decisões. Então, enquanto ele está imaturo, o risco de atitudes impulsivas é muito grande. Né? Então é uma questão orgânica. Né? Então não é que a pessoa é assim, não. O suporte do organismo dele não está à altura do estágio que ele está de sofrimento. Então, se a pessoa está ainda nessa fase do córtex pré-frontal ainda não maturado, é um risco ainda maior. Então, por isso que nessa faixa etária, até os 25 anos, alguns costumam estender até os 29 anos, é por conta desse dado. Uma questão biológica. Biológica que também agrava ainda mais, né?
Porque, é claro, uma pessoa madura, mesmo com 30, 40 anos, ela também, o córtex pré-frontal está formado, se ela for uma pessoa normal, né? Mas mesmo assim ela pode ter essas decisões impulsivas. O que ajuda nesse sentido é que a gente consegue trabalhar melhor. Com os jovens é mais difícil. Gradativamente vem se fazendo de uma urgência grande, né? O suporte de equipe multidisciplinar, né? Acompanhamento psicológico nas escolas, a supervisão, né? Com relação a diversos fatores, né? Um dos principais motivadores, causadores, né? De uma intensificação na possibilidade para suicídio é bullying, né? Então, o bullying pode acontecer facilmente nas escolas, precisa ter uma supervisão, precisa o psicólogo, inclusive, os psicólogos para auxiliarem, fazer campanhas, né, entre os jovens para disseminar isso do cuidado e da necessidade de demonstrar que algo está acontecendo, de se comunicar isso, né, de evitar isso preventivamente, né, deixar claro, informar previamente, né, que esse tipo de coisa que é grave para quem sofre, né, acontecendo, os prejuízos para quem faz vão ser importantes, né, para ter uma medida de controle. Então é de fundamental importância, assim, um psicólogo ele pode, em algum ponto, né, muito frequente, né, a gente vê professores que identificaram uma mudança do comportamento do jovem, da criança, que viram ela mais introvertida, com uma mudança aparentemente pequena do comportamento, né, primeiro sinal de quadro depressivo, ou de algo nesse sentido que possa estar cometendo perda de interesse em atividades prazerosas. Então, muitas vezes o professor está em tempo de convivência com o aluno que é muito maior, né? E se ele entende, conhece o aluno, ele pode identificar, pensar, só que como ele não tem o conhecimento técnico para fazer intervenção do estado emocional e os questionamentos para identificar se está acontecendo um sofrimento suficiente para buscar tratamento ou algo assim, o psicólogo tem total importância para isso, né? Porque muitas vezes ainda, infelizmente, se tem uma visão preconceituosa, né, dos tratamentos da psiquiatria, da psicologia, e que acabam barrando muitas vezes isso, né? Então, muitos pais acabam interpretando ou recebendo de forma distorcida, muitas vezes um apontamento de um professor com relação ao comportamento do filho, e que ali, naquele momento, é de fundamental importância que os pais busquem tratamento, e se eles não forem bem orientados, e, né, que a explicação do que está se dando, né, no psique da criança não for bem explicada, com terminologias mais de fácil interpretação e entendimento, os pais podem não absorver aquilo e não ir atrás do que for melhor para a criança, né? O CVV é o Centro de Valorização da Vida, é uma instituição que dá apoio emocional às pessoas que nos procuram. Como é feito esse apoio emocional? Através de conversar, né? A gente conversa com as pessoas que nos procuram. De que forma? Pode ser pelo telefone 188, pelo e-mail cvv.org.br ou pelo chat, também no cvv.org.br. O chat e o e-mail é uma ferramenta onde os jovens utilizam muito, né? Preocupado com o índice de suicídio elevado nos jovens, a gente criou essa ferramenta para que eles tenham acesso até nós e possam conversar, se esvaziar um pouco das questões que eles estão vivendo naquele momento. Então, eu fui voluntária em duas épocas da minha vida. Quando eu tinha 18 anos, né, eu estava fazendo um outro voluntariado, fiquei sabendo do CVV, fiz o curso e fiquei lá um tempo. Aí saí, fui percorrer a minha vida e voltei novamente faz mais ou menos uns 15 anos e continuo como voluntária lá. Eu acredito muito nesse trabalho, acredito muito na conversa, que é uma forma da gente poder estar com as pessoas, né? Estar da forma, de uma forma com acolhimento, respeitosa com as pessoas à nossa volta. O Setembro Amarelo é uma campanha que surgiu há alguns anos no Brasil, junto com o CVV,
a Associação Brasileira de Psiquiatria e a Associação Médica Brasileira, onde, a partir do dia 10 de setembro, que é o Dia Internacional da Prevenção do Suicídio, estabeleceu-se o mês da prevenção do suicídio, então, Setembro Amarelo. Desde lá, a gente tem visto um aumento das campanhas, as pessoas têm falado mais sobre o assunto, mas o Brasil é o único país que tem Setembro Amarelo. Todos os outros países, o máximo que eles fazem é uma semana de ação de prevenção do suicídio. Então, por mais que o Setembro Amarelo tenha um papel importante da gente começar a falar mais no país, hoje a gente já começa a ter estudos e a pensar nas melhores práticas para entender se falar um mês inteiro sobre prevenção do suicídio é bom ou não. O que nos preocupa é que muitas pessoas colocam lá o lacinho amarelo, colocam na rede social prevenção do suicídio, mas não conseguem olhar para o próximo, não conseguem ajudar em ninguém, e aí vira o que a gente fala que é o marketing amarelo. Você põe lá o lacinho, a empresa faz uma palestra de meia hora, não toma ação nenhuma para melhorar a vida dos colaboradores, dos funcionários, e diz que está prevenindo o suicídio. De novo, a comunicação ela é importante, a campanha ela é importante no sentido de ter quebrado tabus, mas agora é a hora da gente poder olhar para a campanha e entender, é a melhor forma? Qual é a melhor mensagem que pode ser passada para alguém que está em sofrimento? A ideia da campanha maravilhosa. Quando eu descobri que existia, eu fiquei encantada. Eu vi assim, um auditório de 700 pessoas aguardando para ouvir as pessoas, os especialistas, psiquiatra, psicólogo, falar de um assunto. Então, foi meu primeiro contato. Minha filha já havia falecido, infelizmente. E eu fiquei assim, poxa, por que eu não conheci isso antes? Porque já existia, desde 2015. E a partir de 2018 eu comecei a participar, ser chamada para fazer algumas participações, alguns eventos, de palestras e tal. Eu ia, falava, contava a minha história. Em 2019 eu comecei a perceber que estava tendo um aumento, mas não era um aumento das pessoas falando de eventos, mas não era uma coisa assim meio que feita da forma correta. Então, eu ia em palestras que convidavam pessoas para falar sem preparo algum. Pessoas que não tinham se debruçado sobre estudos para falar sobre aquilo. Então, assim, a pessoa tem um título de psicólogo, ela vai lá e fala. E não é dessa forma que funciona, né? Então, assim, as pessoas vêm com frases motivacionais, como se fosse, poxa, depressão, você tem que pensar positivo que vai passar. E não é assim. Julgamentos morais, Então, assim, de falar sobre um assunto de uma forma que você não se coloca no lugar do outro, na verdade. E, muitas vezes, para cumprir o papel ali, eu tenho cada mês colorido do ano, então vamos cumprir, vamos marcar a tabela ali, vamos fazer um evento para falar que a gente fez. Tira foto, posta nas redes sociais e está carimbado ali que você se preocupa com a saúde mental. E em 2020, quando veio a pandemia, aí que o negócio desgringolou de vez, porque aí começou as lives, aquele monte de coisa. E você vai percebendo que a forma como as pessoas falam sobre suicídio, muitas vezes não ajudam. Então, assim, quem está sensibilizado, quem está vulnerável, ouvir algumas coisas, ouvir algumas histórias, pode ser prejudicial. Então, ter cuidado de para quem que você está falando, que público que você vai atingir. Então, assim, um profissional, por exemplo, vai dar uma palestra para outros profissionais, ele vai usar uma linguagem, ele tem uma forma de falar. Se eu for falar numa escola para adolescentes, como que eu devo falar? Como que eu devo conduzir? Depois que eu contar a minha história, vai ter alguém atrás, por trás, um psicólogo, para acolher uma pessoa que está em sofrimento? Então, todos esses cuidados devem ser tomados. Então, assim, com a rede social, virou uma bagunça. Então, assim, é uma campanha importante, sim, mas 30 dias falando sobre o assunto, sem ter o cuidado devido, sem ver o público, a linguagem que vai ter que ser feita para o público, às vezes pode ser mais prejudicial do que benéfico. E outra coisa, com relação ao sobrevivente enlutado. É um mês muito difícil para o sobrevivente, porque fala muito da prevenção de forma simples e fácil.
como se fosse assim, poxa, escuta, vou abrir a minha DM, né, na rede social, vou abrir minha DM se você quiser desabafar, né? E não é assim, não é qualquer pessoa que está preparada para ouvir uma pessoa que vai falar que vai se matar, que está com pensamento, não é dessa forma que funciona. Às vezes você não está preparado, o que você vai falar? Né? Eu vou te perguntar assim, como que eu vou... Uma pessoa chega para... Um amigo seu chega para você, olha, eu estou querendo me matar, estou com pensamento de morte. Primeira coisa que vai falar, não pensa nisso. Não pensa nisso. Vai para uma igreja. Sabe, você falta fé. E não é assim que funciona. Então essa pessoa, ela vai, achando que você vai acolhê-la, ela simplesmente está invalidando o que você está falando. Aí ela vai achar que você, poxa, ela não está me entendendo. Não tem jeito. Eu vou ter que seguir com o meu plano mesmo, porque ninguém me entende. Então, assim, não é dessa forma que se faz prevenção. Prevenção não é evitar a causa, evitar a morte a qualquer custo. É fazer com que a pessoa, ela entenda e queira viver. Uma vida que vale a pena viver. Então, é isso que eu acho que falta nessa campanha Setembro Amarelo. Não é só palestrinha de falar valorize a vida, escute o coleguinha, e frases motivacionais. E outra coisa também, né, que a gente escuta muito é sobre no Setembro Amarelo, é sobre os 90% dos suicídios poderiam ser evitados, né? Então você fica se perguntando, poxa, por que eu estou nos 10%? O que eu fiz de errado? E aí depois que você vai entender que essa frase é uma frase puramente comercial e que não é bem assim, aí você se sente um pouco aliviado. Mas até você entender, você já foi lá no fundo do poço de novo. Então, acho que teria que ter mais responsabilidade também das pessoas que fazem, que participam dessas campanhas, que têm esses... que vão falar sobre o assunto, de ao menos estudar né, um pouco e entender o que é o suicídio, o que provoca um suicídio e o que é verdadeiramente a prevenção. A gente tem algumas campanhas, tem do Abraço, tem a Semana de Valorização da Vida, a gente tem outras campanhas que a gente faz, mas a do Setembro Amarelo, ela hoje já é da sociedade, não é mais do CVV, né? Acho que o CVV, junto com outras instituições, abraçaram essa campanha, mas hoje eles devolveram essa campanha para a sociedade. Então, que a sociedade se empodere dela e faça dessa um meio de chegar mesmo a quem precisa, a importância da gente pedir ajuda, né? Para que as pessoas saibam que se eu tiver num momento de crise, eu tenho alguém para recorrer. E eu posso recorrer e isso pode salvar uma vida. Então, a importância da gente ter consciência disso. As redes sociais, elas podem ter um papel muito importante nas campanhas, sejam quais forem as campanhas. Pegamos aí a campanha, se a gente lembrar da campanha do balde de gelo, ela foi uma campanha de extremo sucesso, porque ela chegou em muitas pessoas, viralizou e realmente teve um impacto na forma como as pessoas entendem hoje ela. O Setembro Amarelo, as redes podem sim ter um papel importante também nessa divulgação da prevenção do suicídio, alcança muitas pessoas, pode ser falado de diversas formas, porém também precisa de cuidados. Então a gente não pode, por exemplo, numa campanha, falar de métodos, trazer exemplos de pessoas que não gostariam que seus exemplos fossem falados, ou simplificar o assunto, culpabilizar uma pessoa, ou até falar, por exemplo, que só a religião resolve. A gente sabe, espiritualidade é importante, mas é um dos passos desse cuidado. Então, as campanhas nas redes podem sim, devem ser feitas, as redes podem ser utilizadas, nós mesmos já fizemos muitas campanhas usando as redes sociais, desde campanhas mais focadas em falar abertamente, documentários sobre o tema, como, por exemplo, uma ação que a gente teve, onde a gente educou influenciadores junto com poetas e juntos eles criaram o que a gente falou das instapoesias do Setembro Amarelo. Então falou-se sobre prevenção do suicídio sem nem citar essa palavra e de uma maneira muito diferente e que chegou em muitos jovens. Tem uma outra campanha que a gente fez também, que foi o Eu Estou,
Foi a primeira campanha que aconteceu numa rede social sobre prevenção do suicídio que atingiu muitas pessoas. Hoje a gente tem uma campanha ativa também junto ao TikTok, que é o Rede Saúde Mental, onde a gente fala lá abertamente sobre prevenção do suicídio. Porque eu acredito muito de que falar abertamente faz muito mais diferença do que você colocar embaixo do tapete um assunto tabu. As redes sociais, elas são um grande instrumento. E como qualquer instrumento, pode ser usada de uma maneira positiva ou de uma maneira negativa. É como uma faca, ela pode ser usada para fazer comida, ela pode ser usada para fazer um artesanato bonito, pode ser usada positivamente ou pode ser usada para fazer mal a si ou a outra pessoa. A mesma coisa a rede social. Então é preciso se criar ambiente cada vez mais acolhedor nas redes sociais. Isso pode ser muito bom. Outra coisa boa das redes é que pode ser usada para boa difusão de informação. Tem muita gente que fala que a rede social deu voz para todos. Eu falo, e ainda bem que deu voz para todos. Todos, né? Mediante o alcance que tenha, mediante o interesse dos outros em receber informação, todo mundo pode ter voz na rede. E como que a gente faz com que a mensagem seja cada vez melhor e cada vez mais positiva? Que as boas informações ganhem cada vez mais relevância nas redes. Então, nesse sentido, pode ser um grande instrumento de prevenção de suicídio. As redes sociais. Pode ser usada para mau uso? Pode. Eu acho que como é todo fenômeno novo, é coisa que explodiu nos últimos talvez 10 a 15 anos, as coisas tendem a se acomodar. No começo nós víamos muitas excrescências mesmo sendo divulgadas nas redes sociais. Em todo espaço livre haverá isso. Mas com o tempo, eu tô vendo de forma muito positiva, com o tempo as coisas vão se organizando e as informações boas tendem a prevalecer. Então, eu vejo muito positivamente, mas nós temos que estar sempre de olho. Eu gosto de comparar o nosso mundo com uma criança, vamos dizer assim, né? A criança, você fala banana machucada, ela imagina uma banana com adesivo, com band-aid aqui. A gente não está acostumado a olhar a saúde mental como um machucado, né? E a gente sabe que dói muito esse machucado, né? Então, o que eu percebo que as pessoas hoje estão conseguindo olhar a saúde emocional acolhendo essas dores que a gente não vê, acolhendo essas dores que deixam marcas profundas, mas que muitas vezes não tem curativo para a gente fazer. Então eu acho que são momentos bem diferentes, né? Hoje a gente acolhe mais o sofrimento. É falar abertamente sobre a questão, né? Falar de uma forma respeitosa e principalmente falar para que as pessoas saibam que elas podem pedir ajuda, né? Pedir ajuda para quem? Para qualquer pessoa, tá? Pode ser para um amigo, para um professor, para um médico, para um psicólogo, um psiquiatra, para alguém da sua confiança, né? Ou até mesmo quando ela não tem ninguém, ela entrar em contato com um trabalho como o do CVV, onde ela possa pedir ajuda e possa conversar com uma pessoa. A pós-venção são todas ações que são feitas após um suicídio completo. Ou seja, ocorreu um suicídio, a gente entra com o que se chama de pós-venção. Então, os cuidados para as pessoas em luto por suicídio. E isso engloba grupos de apoio, grupos educacionais, podem ter ações específicas numa escola, porque a gente sabe que para cada suicídio completo, até 135 pessoas podem ser impactadas por essa morte. Um número muito maior aí se a gente pensar em escolas, se a gente pensar em empresas. Então, a pós-venção ela precisa ser muito cuidadosamente pensada para que você também não tenha o efeito gatilho com as pessoas que sofreram essa perda. E ela serve para aliviar os efeitos dessa morte, para que a pessoa consiga ressignificar essa morte e ter menos impacto no processo de luto. Porque a gente sabe que o luto por suicídio, ele tende a ser mais duradouro e mais intenso do que outros tipos de morte. Quando minha filha faleceu, quando eu ficava sozinho, eu enterrei, né? Eu ficava sozinho e eu ouvia várias vozes diferentes, masculinas, femininas, podiam ser de pessoas mais velhas, mais novas, dezenas de vozes diferentes, e elas só falavam uma única palavra: pacto, pacto, pacto.
de diferentes formas, mas não era intimidante, era suave, era como se quisesse ajudar. Pacto, 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 pacto. E aí, eu na hora ainda estava confuso, mas eu depois, toda vez que eu ficava sozinho, e aí eu no dia seguinte, eu me recordei das orientações dos nossos mestres, e um dos mestres, o mestre Rabulu, ele falava que o pacto, que em outras religiões é promessa, compromisso, juramento, né? Tem outros, aliança, mas ele falou, o pacto com Deus é algo que é possível, mas o melhor é não fazer o pacto, porque você vai ter que cumprir, mas ele é poderoso. O melhor é pedir por misericórdia. Peça a Deus sempre por misericórdia. Ele mesmo falou que ele nunca fez um pacto. Mas assim, pode-se fazer um pacto. Mas se fizer, você vai ter aquilo que você pede. Mas você vai ter que cumprir o que você oferece em troca. Você está celebrando um pacto. Um pacto. E aí eu nunca pensei em fazer um pacto. Mas eu fiquei pensando. Aí, na madrugada seguinte, outra vez, acordei ouvindo as vozes. Aí eu pensei, quer saber? Eu perdi. Eu tô na desgraça maior que um ser humano pode passar, que é o somatório de dois infinitos. A perda de um filho e a perda de um filho por suicídio. E, Ivo, quando a gente fala dessa dor, e é uma dor que, infelizmente, só quem passou pode dizer o quão horrível ela é, porque não é natural um pai, uma mãe enterrar um filho. A natureza diz que nós, mais velhos, vamos primeiro. Então, nós, inclusive, crescemos com isso, né? Então, nós vamos, nossos filhos ficam, depois vêm os netos, os bisnetos. Quando essa inversão acontece, primeiro que o que a gente conversava antes, a gente já não fala sobre morte nas nossas casas. Imagina a morte de um filho. Exatamente. Então, assim, ninguém está preparado para isso. É a chamada dor inominável. Por que é chamada de dor inominável? Porque quando você perde um pai ou uma mãe, você é órfão. Quando você perde um cônjuge, você é viúvo. Mas quando você perde um filho, não existe, isso é científico, não existe nome em nenhum idioma do planeta para quem perde um filho. Não existe nome, porque é inominável. E falando dessa dor inominável, que eu estava falando ali do pacto, né? O que ocorreu? Eu pensei, eu estou vivendo a pior dor. Eu faço qualquer coisa pela minha filha que partiu e pelos meus filhos que ficaram. Depois disso, quando a gente perde um filho, porque eu também frequento grupos de pais enlutados por luto comum, né? Pode ser uma doença. A perda de um filho é algo devastador. É claro que por suicídio como eu falei, o somatório de dois infinitos, né? E aí o que ocorre? Eu resolvi fazer esse pacto. E aí eu me ajoelhei na cama e o meu pacto foi mais ou menos resumidamente, porque eu falei bastante, falei com emoção, chorando, rezando, contrito. Eu falei, olha, eu vou me dedicar pelo resto da minha existência para a humanidade em tudo que envolva a questão do sofrimento existencial, de luto, de querer morrer, de querer viver. Eu vou fazer de tudo, vou me dedicar nessa e nas próximas existências, enquanto existir essa humanidade nesse planeta. Então eu fui além dessa vida, porque é claro, eu acredito em outras existências. Então eu assumi o compromisso para além dessa vida. E eu, em troca, o que eu quero é força, poder e sabedoria. Eu quero muita força, muito poder e muita sabedoria para eu poder servir a humanidade e que todas as bênçãos que recaem pelas minhas ações se estendam além de mim
em favor da alma da minha filha e dos meus filhos também, para que a morte dela não tenha sido em vão. Foi a forma que eu encontrei, e eu estou lidando, de honrar e homenagear a memória, reverenciar a memória da minha filha. Quando eu terminei, as vozes pararam. Aí o que ocorreu? Lá pelo 10º dia da morte da minha filha, não sei dizer 10º, 11º, 12º, eu estava voltando do trabalho das diligências, voltando cedo. Eu terminado, eram umas 4h30 da tarde, e eu vou passar em frente ao cemitério. Quer saber? Vou parar o carro aqui, vou visitar o túmulo da minha filha, porque a última vez foi no dia do enterro. Acabei o trabalho, vou para casa, estou passando em frente, vou visitar o túmulo da minha filha. E eu fui visitar, estava deserto. Nem os funcionários eu estava vendo, sei lá, aquilo é enorme, né? E aí eu cheguei lá em cima, na planície, que é lá no alto, e eu vi o túmulo dela e eu comecei a orar, a falar com ela. Me postei de pé em postura de oração, minha postura de oração é assim. E aí eu olhei em volta e eu tive uma inspiração. Eu vou renovar o meu pacto, mas em voz alta, que eu queria gritar, falar. E eu comecei a falar o mesmo pacto, verbalmente, em voz alta, porque eu sabia que não tinha ninguém em volta. E aí, eu não sei até hoje, eu achei fantástico. Então, pode ser real, pode ser da minha mente, eu não sei. Mas eu comecei a sentir, quando eu comecei a falar, uma brisa, assim, nesse sentido, à minha volta, uma brisa. E eu falando e a brisa, um vento leve, sutil, rodopiando, nesse sentido. Quando eu terminei, a brisa parou. Né? E aí eu ouvi uma voz na minha cabeça. Está consumado. Olha, eu estou até arrepiado. O mesmo arrepio que eu senti na ocasião. Está consumado. Aí eu senti que a coisa, digamos, fechou, né? E aí eu percebi esse poder, a força veio. O poder veio no dia 8 de setembro de 2014, quando eu saí do anonimato. Eu fui o primeiro sobrevivente lutado, eu sou o primeiro sobrevivente lutado do país a abrir mão do anonimato. Eu frequentava o segundo grupo de apoio, que era do CVV, o CVV Abolição. Tinha 8 voluntários me acolhendo, alguns do grupo, e eles perceberam logo de início que eu falava muito bem, bem articulado, etc., e com uma certa erudição, e me convidaram para dar uma entrevista na TV, no programa Café com Jornal da TV Bandeirantes, um programa matinal em 2014. Aí eu topei, só que eles acharam que eu iria do jeito que os raros sobreviventes davam entrevista até então, com imagem distorcida, nome alterado, nome fictício, iniciais, essas coisas, com os recursos de anonimato. Eu falei, não, vou falar abertamente, vou dar meu nome, vai aparecer minha cara, vou falar o nome da minha filha. Não, mas você ainda está em sofrimento, Eu falei, eu estou em sofrimento, mas a cada 40 segundos tem alguém morrendo por suicídio. Eu vou sofrendo mesmo. Enquanto eu fico tentando me recuperar, quantos ainda vão morrer? Alguém tem que fazer alguma coisa, E aí eu fui, da minha natureza, né? Eu vejo um desafio, eu já vou para a luta. E aí eu dei a entrevista. E aí o que aconteceu? Disparou, porque nos primeiros 3 anos não tinha ninguém, era só eu. Então, sobrevivente enlutado é a pessoa que perde alguém pelo suicídio, né? E essa palavra foi pega eles usam o termo survivor do inglês, que o sobrevivente é toda pessoa que passa por uma tragédia. Então, ela vive, né, em busca de sobreviver realmente. Não tem uma coisa assim de viver uma vida. Não, você busca sobreviver, um dia de cada vez, tentando reconstruir a vida aos poucos. O luto é um processo pelo qual
a maioria das pessoas passa na vida, né? Eu costumo dizer até que, felizmente, a maioria das pessoas passa na vida, né? Porque para uma pessoa não passar pelo luto, só se ela nunca perdeu ninguém querido na vida. E um caso como esse é muito triste, né? Um caso como esse, porque para isso, normalmente a pessoa morreu jovem e outras pessoas, os pais, os irmãos, os tios, os amigos vão passar pelo luto. Enfim, o luto é uma coisa natural da vida. Mas quando o luto ele acontece de uma maneira seguindo a ordem lógica de renovação da vida, ele é um luto que acontece de forma mais natural. Eu perdi minha mãe recentemente, mas eu dou graças a Deus que eu que fiz os cuidados finais com ela, e não o contrário. E é só a poupou disso. Uma das formas de encarar o luto de uma maneira positiva é exatamente dessa forma. Viktor Frankl uma vez contou um caso de um senhor muito idoso e que depois de um casamento muito feliz por décadas e décadas perdeu a esposa, estava vivendo um luto muito complicado. E a forma de ajudar essa pessoa a resolver esse luto, e resolver não é terminar. Luto é uma coisa que a pessoa vive para o resto da vida. Resolver é transformar esse luto. Uma das coisas que ajudou esse senhor a transformar esse luto foi quando Frankl perguntou para ele: qual seria a única forma de você não vivenciar esse luto? Ele pensou e falou: bom, a única forma de eu não vivenciar esse luto seria se eu falecesse antes da minha esposa, né? E aí Frankl respondeu para ele: nesse caso seria a sua esposa que estaria passando por esse luto, então o seu luto teve um propósito. O propósito que você pode encontrar nesse luto foi ter poupado a sua esposa de ter passado por isso. E isso ajudou essa pessoa a transformar esse luto, né? Então foi uma forma de encontrar propósito naquele luto. No entanto, quando se perde um filho, a coisa é muito mais complicada, porque não seguiu essa ordem natural. A ordem natural é nós fazermos os cuidados finais com os nossos pais. Um casal idoso, alguém vai morrer antes, isso é natural também. E apesar de ser uma coisa que acontece na vida, às vezes perder um filho, é algo que de uma certa forma inverte essa ordem que é mais comum. E é muito difícil, isso é muito difícil. É um luto que não se resolve no sentido de acabar, ele se transforma, ele pode se transformar. As pessoas podem ressignificar isso. Mas é muito difícil. E quando é um luto por suicídio, tem um tempero a mais. Quando é um luto por suicídio, é sobremaneira mais difícil encontrar essa ressignificação. É muito mais doloroso. Por isso que a ajuda entre pares pode ser bastante bem-vinda nesse caso. Uma coisa que o senhor Ivo Oliveira, que é um pai enlutado por suicídio, um grande amigo meu, uma pessoa que eu admiro demais, ele fala que, olha, não use o termo resiliência para esses casos. Não é um caso em que se aplica o termo resiliência, porque a resiliência ela pressupõe que a pessoa passa por um estressor, como é na física. O material é submetido a tensão, tração, torção e volta para as características originais dele, né? Do ponto de vista psicológico, ninguém que passa por um luto volta exatamente para as características originais dele, né? Do ponto de vista psicológico, para a homeostase psicológica que ele tinha, ele nunca volta. E no caso de um luto por suicídio de um filho, muito menos. Então não se fala em resiliência, e não se fala em superação também, porque um luto não se supera. Pela própria natureza do luto não se supera, sobretudo o luto de um filho, sobretudo o luto de um filho que foi vítima de suicídio. Então não falamos em resiliência e em superação, a gente fala em fortalecimento e ressignificação. É um luto que tem que ser abordado de uma maneira muito especial. O grupo de apoio é uma redenção, é até indicado pelos psicólogos e pelos psiquiatras. Alguns vêm com receita. Para grupo de apoio. Com telefone, eu já recebi telefonema exatamente, ou procurando por e-mail e tal, porque os profissionais estão reconhecendo a importância no complemento terapêutico dos grupos de apoio. Só que se você prestar atenção ao dado estatístico, veja bem, cada um que se mata, o impacto vai de 30 a 100, 200 pessoas, dependendo se for uma pessoa pública, um professor de uma faculdade, o que seja, né? Então, como já temos milhares ao longo dos anos aqui no país, já passa da casa do 1 milhão o número de impactados, né? E sobreviventes, enlutados, impactados, o que seja.
suicídio. E aí o que ocorre? Nos grupos de apoio, a maioria que eu frequento, o grupo em si de WhatsApp tem até 100 pessoas. Mas na hora da reunião mensal vem umas 20 e pouca. É claro, as pessoas às vezes têm compromisso, nunca vem. Tem um grupo da doutora Karina, esse grupo realmente é grande. Tem mais de 60 pessoas normalmente, né? Mas assim, a maioria dos grupos é 20, 30 pessoas no máximo, né? Na reunião mensal online, né? Que é o mais importante. O grupo de WhatsApp é onde a gente faz a divulgação, é um apoio pontual de alguém que está em sofrimento, aconteceu alguma coisa e tal, né? A gente vai no individual e tal, mas o grupo é a reunião online. A nossa foi ontem. Se a gente levar em conta o universo de sobreviventes lutados, a gente é 1/1000%. Eu nem sei a casa decimal de porcentagem que a gente está, mas é um átomo a quantidade de sobreviventes lutados que frequenta grupo de apoio, né? Então, nós somos, no máximo, 1/1000%, 1/100%, ou seja, é uma quantidade que pode ser expressiva no impacto, assim, porque a maioria dos que estão ali atuam de alguma forma, são militantes, enfim, atuam e é claro, alguém que usa a voz repercute para milhares. Um grupo de apoio é um lugar onde você vai encontrar outras pessoas que passaram pelo mesmo e você pode compartilhar a sua história, escutar outras histórias e muitas vezes você ouvindo outras histórias, você vai compreender a sua. Então assim, a gente sempre costuma dizer que o suicídio, ele é único. E como a pessoa era única. Então assim, não tem algumas coisas que vão falar, olha, você está falando, está parecendo que você está falando do meu filho ou do meu marido. Mas cada um, são algumas semelhanças, a gente vai se reconhecendo, um se reconhecendo na história do outro. E isso vai criando uma conexão, de que algumas coisas se pareciam, algumas personalidades se pareciam, e por algum motivo, pelos fatores que foram impostos naquela vida, o suicídio aconteceu. Então as pessoas elas se sentem pertencentes a algo. Porque fora do grupo, né, as pessoas relatam isso, fora do grupo, as pessoas que não passaram diretamente pelo suicídio não compreendem o que é, não fazem ideia. Então, assim, vem de uma história, uma narrativa de que a pessoa que morreu por suicídio não era cuidada, não era olhada. E, pelo contrário, muitas vezes ela era muito bem acolhida, ela tinha um cuidado, porém, não foi o suficiente para evitar a morte. Então, é nisso que a gente se junta, né? A gente costuma dizer que no grupo de enlutados, a gente se junta, né? No começo tem a vice-presidente da Abraço, ela fala assim, a gente se junta pelo amor, não é pela dor, porque eu costumava falar, a gente está unido pela dor. Não é pelo amor. E não é só pelo amor, é por uma série de coisas, é por uma série de motivos que nós estamos unidos. Pelo medo, principalmente, de não conseguir viver uma vida, de medo de que aconteça novamente, medo de não ser aceito nos lugares, de viver com aquela pecha de que é lá a mãe da sobrevivente, a mãe da menina que se matou, né? Então, desses estigmas todos nós temos medo. Então, tudo isso nos une. De uma certa forma. A gente demora um pouco para compreender por que a gente está junto ali, mas é porque um precisa do outro, a gente não faz nada sozinho. E quando a gente se une, a gente percebe que nós temos forças e que a gente pode continuar a nossa caminhada, a nossa vida da melhor forma possível. E um vai ajudando o outro, contando as experiências, falando, olha, isso foi bom, me ajudou, isso não me ajudou, e assim vai, e um vai testando e vamos seguindo, e vamos caminhando. As pessoas ligam para falar da vida, né, delas. Então, se a gente for pensar que a vida de cada um de nós é importante, né? Então, cada história que vem para nós é uma história importante, porque ela é única, né? Então, assim, você poder estar com alguém num momento único, onde ela vai dividir, a gente fala... de alguma forma ela divide o que tem mais de importante dentro dela, que é aquele momento
que pode ser de sofrimento, de alegria, mas que ela está vivenciando. E você poder acolher esse sofrimento e conhecer um pouquinho mais daquele ser que está na tua frente, ou por telefone, ou por chat, ou por e-mail, eu acho que é um momento único. Então, se você for perguntar que atendimento mais me marcou, eu acho que cada um deles tem a sua importância na vida da gente como voluntário. E se você quiser ser voluntariado, tem um amigo meu que sempre fala, ser voluntariado não tem contraindicação, né? Então, você fazer o curso do CVV sempre vai te ajudar na sua capacidade de ouvir as pessoas, né? E principalmente na gente olhar, né? A gente sempre fala assim, eu gosto muito de conversar, mas que jeito que a gente conversa, né? Será que realmente eu escuto as pessoas? Então, a gente, quando faz essa formação, a gente percebe que a gente começa a ouvir e a conversar de forma diferente. Então, sempre é importante a gente fazer essas mudanças. Então, ela precisa ser maior de 18 anos, fazer inscrição no site, no cvv.org.br, tem uma aba, quero ser voluntário, ela se inscreve lá e faz um curso mais ou menos de 10 a 12 semanas, onde ela vai ser acompanhada e avaliada para ver se ela tem, se os conceitos do CVV, se essa filosofia faz sentido para ela. Fazendo, ela é aprovada e ela fica voluntariando com a gente. São 4h30, de 3 horas a 4h30 por semana, que ela tem os plantões que a gente fala, e elas têm também, uma vez por mês, uma reunião de grupo, onde ela vai repassar os conceitos, vai ver as dúvidas, e também a gente tem um curso anual que a gente faz todo ano. Esses são os nossos compromissos quanto voluntária, não é só o plantão. O Instituto surgiu há 10 anos, na verdade ele começou a ser montado há mais de 10 anos, porque eu fui fazer um mestrado em saúde pública, na área de promoção de saúde mental e prevenção do suicídio, em Estocolmo. E quando eu estava lá, eu percebi que no Brasil a gente não tinha nenhum instituto específico e especializado para a prevenção do suicídio. E eu me dei conta que mesmo como psicóloga eu não tinha tido nenhuma aula sobre o assunto na minha formação inteira. E na época eu já tinha 10 anos de formada. Então, achei aquilo me tocou de uma maneira muito forte. Estudar sobre o assunto e entender, inclusive os nossos números, me chocou pelo fato de eu não ter essa informação. Falei, quando eu voltar, vou abrir um instituto no Brasil. Então, comecei lá já a desenhar, a pensar nos serviços que a gente podia ter. E quando voltei, deu um tempinho, abri o Instituto. Então, o Instituto hoje conta com mais de 20, 30 profissionais, dependendo aí da quantidade de projetos que a gente tem, e a gente trabalha em muitas áreas diferentes, seja na parte da comunicação, educação, hoje a gente tem até uma pós-graduação que a gente abriu por não ter equipe, por não conseguir ter pessoas para trabalhar na área. Essa pós está indo aí para a 5ª turma já, do Brasil inteiro. A gente tem trabalhos em escolas, em universidades, em hospitais, em empresas e em todas as redes sociais. A gente trabalha com a maioria das redes sociais dentro das redes e das plataformas de vídeo, trazendo e pensando prevenção do suicídio de dentro para fora. Além de fazer a parte de campanhas e de comunicação que vai complementar tudo isso. A gente tem grupos de apoio, onde a gente recebe pessoas de maneira online hoje que perderam alguém para o suicídio e recebe familiares de pessoas que estão com comportamento suicida, tudo de maneira gratuita. A gente tem também muitos materiais educativos, todos gratuitos, cartilhas e manuais, desde prevenção do suicídio na internet, saúde mental no geral, até uma que a gente lançou recentemente, que é prevenção do suicídio em emergências e desastres. Cursos gratuitos também para profissionais, por exemplo, para os profissionais da saúde mental entenderem como lidar com a vida digital dos seus pacientes, também dentro da prevenção do suicídio. Então, são muitas ações que acontecem ao mesmo tempo e a gente criou lá na época da pandemia um site chamado Mapa Saúde Mental, onde a gente fez um mapeamento dos locais de atendimento em saúde mental gratuitos no país e disponibilizou. Hoje o site conta com mais de 1 milhão
Hoje deve estar com 1 milhão e 10 mil, 20 mil acessos. Tem muitos momentos em que tem 600 pessoas online buscando ajuda e a gente realmente precisou fazer esse mapeamento porque, por incrível que pareça, isso não tinha nem no Ministério da Saúde, no Ministério da Educação, e a gente juntou essas informações no Mapa Saúde Mental. Então isso é um pouquinho do que a gente faz, porque no fim, às vezes, chegam projetos que a gente nem imaginava e a gente vai, mergulha e faz acontecer. A Abraços é uma associação de sobreviventes enlutados por suicídio, é uma associação brasileira que foi pensada, né, em juntar outros sobreviventes, porque nós somos invisibilizados, né? As pessoas, elas não... A gente fala assim, a gente não passa desapercebido. Então, assim, nosso luto é um luto solitário. Então, as pessoas que estão ao nosso redor, pessoas que da nosso convívio, né, evitam falar do assunto. Então, é como se não tivesse acontecido e você fica sem saber o que fazer. Então, quando você encontra outra pessoa que passou pelo mesmo, você sente que essa pessoa te acolhe, né, entende o que você está falando, você percebe que você não está sozinho. E aí você pode falar naquele assunto sem ter que a pessoa fala, olha, não fala assim, não chora, enfim, você pode colocar para fora o que você está sentindo sem ser julgado, sem ter interrupções. E a Abraços, ela fez isso, assim, percebeu que é um vácuo, né? Não tinha nada parecido. Então, as pessoas, elas se juntam em grupos, né? A sociedade civil acaba fazendo grupos de apoio. Então, são grupos que estão isolados, né, em vários lugares do Brasil. E a Abraços resolveu juntar essas pessoas, esses grupos, fazer uma coisa maior, para a gente atingir mais pessoas, para a gente juntar forças realmente e acolher mais pessoas, né? Não só com grupos de apoio, mas com cartilhas, com palestras, com documentários, com tudo que for possível de levar informação para quem é sobrevivente enlutado pelo suicídio. A Abraços, ela é relativamente nova, ela vai completar 2 anos agora. Então, a gente tem algumas atividades ainda que estão em desenvolvimento. Uma delas vai ser agora o lançamento da nossa cartilha, a primeira cartilha, que está sendo feita em conjunto com os enlutados e voluntários da Abraços. E para mostrar que é assim, com a nossa voz, com a voz do sobrevivente, contando como é, né, a partir da nossa visão, claro que dentro da ciência também, como nós poderemos acolher outros sobreviventes enlutados. No luto por suicídio, até as palavras mudam, né? A vida da gente muda de uma forma que até o significado de algumas palavras muda. Geralmente as pessoas costumam falar assim para você, com o tempo você acostuma. O tempo vai passar e você vai entender por que isso aconteceu. Então, essa palavra tempo, ela vai ficando, batendo, assim, o que você mais quer é que esse tempo passe. E, ao mesmo tempo, você quer, né, que ele não passe, porque você vai perdendo aquele contato que teve, o último abraço, o cheiro da pessoa. Você tem medo de perder isso também. Então, o que significa o tempo para uma pessoa que está sofrendo pela perda de alguém, né? O que significa a palavra suicídio para quem perdeu alguém pelo suicídio? Então, quando está distante quando você não imagina que isso vai acontecer, é uma palavra, é um ato que está ali, que vai acontecer em outra família, não com a sua. Para um profissional, ele também tem outro significado. Então, mas para quem vive o luto por suicídio, o que é o suicídio? Né? Como eu falei, é a palavra que espalha rodinha, é uma palavra que desgraçou a nossa vida. Então, tudo isso tem um peso muito grande quando a gente escuta. Então, outra palavra também que a gente fala da morte, né? Como a morte tem um significado para cada pessoa, depois que ela acontece na nossa família. Então, todas essas palavras, elas vão no dicionário, são 15 palavras, e cada uma tem um significado. Então, quando a gente pensou em fazer isso, né, de um trabalho de um grupo de apoio, de um trabalho de pós-venção, mostrar para quem não passou e também para quem passou, que como que a gente pensa, como que a nossa cabeça pensa, né, age, né, a partir de quando as pessoas falam essas coisas para a gente, do tempo, da morte,
do suicídio, das suposições que as pessoas falam, de felicidade. Né? Uma das coisas que as pessoas perguntam é como é que eu vou ser feliz de novo? Eu nunca mais vou ser feliz. Né? Então, assim, eu sempre falo que eu não vou ser feliz da forma que eu era, mas eu posso ter momentos de felicidade, porque felicidade é uma coisa que também que ela esvai, ela não é o tempo todo, né? Então, as pessoas elas ficam se apegadas, né? O passado, a palavra passado. O que é a palavra passado para quem vive mais no passado do que no presente e fica com medo do futuro? Então, tudo isso a gente vai explicando no dicionário. Se alguém que está vendo esse programa não estiver bem, então pode entrar em contato com o CVV pelo número 188, 24 horas por dia, 7 dias da semana. Lá, voluntários podem atender de maneira anônima e gratuita quem precisar conversar, quem precisar de ajuda. Existe também o podefalar.org.br, que é um canal do Unicef, que atende jovens de 13 a 24 anos, também de maneira gratuita. E o próprio mapasaudemental.com.br, onde as pessoas podem buscar locais de apoio. Então, se não está legal, não está bem, vai atrás de apoio. Se foi num médico, se foi num psiquiatra, num psicólogo, não gostou, vai em outro. Busca ajuda de outra forma. Tente incluir esporte, alimentação e sono, porque são indicadores e são determinantes também de saúde mental. Para os familiares que estão lidando com esse comportamento em casa, também busque informação, busque os grupos. Você não está sozinho, a gente não busca culpabilizar familiar não é culpado e também precisa de apoio e orientação. Se você perdeu alguém, existem muitos grupos de apoio onde é possível falar abertamente sobre essa perda com pessoas que tiveram essa vivência e que costuma ser muito benéfico para que as pessoas possam aí continuar a sua jornada. Eu acho que se você tiver com alguma questão, perceber que você quer dividir com alguém, entre em contato com o CVV, pode ser através do telefone 188, do chat no cvv.org.br ou no e-mail cvv.org.br. Vai ter sempre um voluntário ali disponível para te ouvir e para conversar com você. Então, entre em contato. Acho que a gente conseguir dar um passo para procurar ajuda já é um caminho. Amar sem medida, né? Acho que isso, uma das coisas que Vitor, que me faz estar aqui hoje, assim, fazendo o que eu faço, é de que eu amei minha filha, sabe? Ainda amo, continuo amando. Ela está viva no que eu faço. E, então, assim, ser mais, né? Fazer mais ainda do que eu fazia por ela. Uma das coisas que eu não deixo de abater de forma alguma, né, que a gente escuta, você não cuidou, você não amou. Não, pelo contrário, eu fiz isso tudo de forma, às vezes até demais. Às vezes eu até penso que eu fui até sufoquei demais com o amor. Porque ela mandou uma mensagem para um amigo, dias antes, de que ela estava sofrendo, estava fazendo os outros sofrer. E ela queria acabar com isso logo. Então, eu entendo que ela se sentia tão amada e, não sei, é difícil a gente falar de suposições, mas assim, eu tenho certeza que o amor, né, não só minha, como de todas as pessoas que a cercavam, ela estava adoentada, ela não conseguia enxergar isso, mas a Terezinha de hoje daria um recado para a Terezinha de 2016, vamos dizer assim, de que ame sem medida, não se arrependa de nada, de amar, e que fazer terapia ajuda a você entender muita coisa. Então façam terapia, não só porque está com depressão, nada, faça terapia para se autoconhecer.